Neste capítulo, mergulharemos na vida extraordinária de Enoque, um descendente direto de Adão e Eva. Ele desafiou as expectativas ao viver em uma época antes do limite de 120 anos estabelecido por Deus. A sua jornada excepcional, desde tornar-se pai aos 65 anos até a sua impressionante longevidade de 365 anos, será explorada. Por isso já peço seu like e inscrição no canal e que fique conosco até o final dessa história. Destacaremos a notável relação de Enoque com Deus, sua comunhão íntima e, finalmente, o misterioso evento em que Deus o levou diretamente para o céu, sem experimentar a morte física. No capítulo inaugural, adentraremos profundamente na vida notável de Enoque, uma figura bíblica envolta em mistério e singularidade. Originário da linhagem de Adão e Eva, Enoque viveu em uma era pré-diluviana, caracterizada por vidas excepcionalmente longas, antes de Deus estabelecer o limite de 120 anos. Enoque, ao contrário da maioria de seus contemporâneos, surpreendeu ao tornar-se pai aos 65 anos, desafiando as expectativas com um estilo de vida que contrastava com a decadência moral predominante. Durante esse período tumultuado, que antecedeu o grande dilúvio, a narrativa destaca a fidelidade singular de Enoque, que escolheu trilhar um caminho de fé ao lado de Deus. Seu relacionamento excepcional com o divino é ressaltado no livro de Gênesis 5:22-24, onde se afirma que Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o havia arrebatado. Este enigma é aprofundado, explorando o que significa ser arrebatado por Deus, e como isso difere da experiência comum da morte. Ao examinarmos o legado de Enoque, percebemos que sua influência transcendeu gerações, sendo lembrado não apenas como um homem que não experimentou a morte, mas também como um profeta. Seu dom de profecia é evidenciado no livro de Judas 1:14-15, onde ele prediz a vinda de Jesus Cristo, solidificando seu papel não apenas como um homem singular, mas como um instrumento utilizado por Deus para comunicar sua vontade aos homens. Ao concluirmos este capítulo, a história de Enoque emerge como uma poderosa testemunha de fé, obediência e verdade, que cativou a Deus de tal maneira que ele foi escolhido para transcender a esfera terrestre, sendo levado ao céu sem provar a morte física. A narrativa de Enoque oferece reflexões inspiradoras sobre a importância de andar em fé, mesmo em meio às adversidades, e sobre a profundidade do relacionamento entre o homem e o divino. No segundo capítulo, exploraremos a vida impressionante do profeta Elias, um homem cuja coragem e dedicação à fé o tornaram uma figura icônica nas Escrituras. Elias viveu durante um período turbulento da história de Israel, marcado pela apostasia generalizada e pela adoração a ídolos, especialmente sob o reinado do perverso rei Acabe e sua esposa, Jezabel. A narrativa começará destacando o caráter destemido de Elias, que não hesitou em confrontar a influência de ídolos e deuses estrangeiros que haviam se infiltrado na adoração do povo de Israel. A coragem de Elias se manifestou de maneira dramática quando desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, pedindo que o Deus verdadeiro enviasse fogo do céu para consumir seu sacrifício, uma cena épica narrada em 1 Reis 18. Além de sua ousadia em confrontar a idolatria, Elias foi um instrumento de Deus para trazer arrependimento e reforma a Israel. Seus milagres, como a multiplicação da farinha e do azeite durante a fome, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta e o chamado de fogo do céu, evidenciam a extraordinária intervenção divina em resposta à fé e oração fervorosa de Elias. A história se aprofundará no momento crucial em que Elias foi transportado ao céu em um redemoinho, deixando seu manto para seu discípulo, Eliseu.
A transição de Elias para o céu é descrita em 2 Reis 2, onde um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, o arrebata diante dos olhos de Eliseu, marcando seu destino celestial sem experimentar a morte. Este capítulo proporcionará uma visão detalhada da influência profunda de Elias, não apenas como um agente de julgamento divino, mas também como um precursor, apontando para a vinda do Messias. A sua coragem diante das adversidades e sua capacidade de realizar milagres extraordinários o estabelecem como uma figura inesquecível nas páginas da Bíblia, inspirando gerações a seguir um caminho de fidelidade a Deus. No terceiro capítulo, adentraremos no enigma que envolve Melquisedeque, um personagem misterioso e intrigante mencionado nas Escrituras. Este capítulo desvendará os detalhes de sua aparição única, especialmente registrada em Gênesis 14, durante um episódio crucial na vida de Abraão. Melquisedeque surge como rei de Salém, cidade que mais tarde seria conhecida como Jerusalém, e como um sacerdote do Deus Altíssimo. Seu papel se destaca quando abençoa Abraão e recebe dele o dízimo de tudo o que possuía. As características notáveis de Melquisedeque começam a surgir aqui. Ele é chamado de Rei de Paz. Salém significa paz, e de Rei de Justiça. Aprofundaremos a discussão sobre o nome Melquisedeque, que significa Rei de Justiça, e como ele personifica uma justiça divina que transcende as limitações humanas. Além disso, exploraremos a ausência de registros genealógicos para Melquisedeque, um traço singular que o destaca como uma figura sem pai, sem mãe e sem começo ou fim. O capítulo mergulhará nas conexões entre Melquisedeque e Jesus Cristo, especialmente destacadas em Hebreus 6 e 7, onde o autor descreve Jesus como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essa ligação simbólica entre o Rei de Paz e Justiça do Antigo Testamento e o Messias do Novo Testamento levanta questões fascinantes sobre a natureza de Melquisedeque. Enquanto exploramos o enigma que envolve Melquisedeque, surgirão diferentes teorias e interpretações, incluindo a possibilidade de que ele seja uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Os versículos de Salmos 110:4, que profetizam sobre um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, serão examinados à luz do Novo Testamento. Este capítulo conclui com uma ponderação sobre o mistério que envolve Melquisedeque e como sua figura ressoa através das páginas das Escrituras, lançando uma luz peculiar sobre a justiça divina e prefigurando a obra redentora de Jesus, o Príncipe da Paz e Rei da Justiça. No quarto capítulo, mergulharemos em reflexões profundas e teorias que cercam as figuras enigmáticas de Enoque, Elias e Melquisedeque, buscando compreender mais profundamente o impacto de suas vidas e os mistérios que as envolvem. Começaremos analisando as semelhanças e diferenças entre esses três personagens, todos notáveis por não terem experimentado a morte da maneira convencional. Exploraremos como Enoque, arrebatado por Deus, e Elias, elevado ao céu em um redemoinho, compartilham uma experiência única de transcender a morte física. Em contrapartida, Melquisedeque, sem genealogia ou registro de nascimento ou morte, apresenta um mistério diferente, desafiando as convenções terrenas. A teoria de que Enoque e Melquisedeque poderiam ser a mesma pessoa será discutida, destacando os pontos de convergência entre suas histórias e características. A ideia de que Melquisedeque era uma figura pré-encarnada de Cristo também será explorada à luz das conexões entre Melquisedeque e o sacerdócio eterno, mencionado no Novo Testamento. A reflexão sobre a significativa contribuição profética de Enoque,
que antecipou a vinda de Jesus Cristo, e a corajosa atuação de Elias contra a idolatria e seu papel como precursor do Messias, será aprofundada. Como esses personagens desempenharam papéis-chave na preparação do caminho para a redenção? Além disso, examinaremos como essas figuras ressoam nas tradições e interpretações teológicas ao longo dos séculos, influenciando não apenas o pensamento cristão, mas também gerando debates e especulações em diversas correntes religiosas. Este capítulo conclui com uma reflexão sobre como as histórias de Enoque, Elias e Melquisedeque continuam a desafiar e inspirar a compreensão humana da espiritualidade e da vida além da morte, destacando a riqueza e a complexidade dessas narrativas bíblicas. Na época de Elias, o reino de Israel estava mergulhado em idolatria e adoração a deuses falsos, liderado pelo ímpio rei Acabe e sua esposa Jezabel. Elias, um profeta destemido, foi escolhido por Deus para confrontar essa espiritualidade decadente e desviar o povo de Israel de sua trajetória pecaminosa. Elias confrontou o rei Acabe, desafiando-o a abandonar a idolatria e retornar ao Deus verdadeiro. Em resposta, Acabe permaneceu obstinado em sua impiedade, recusando-se a atender ao chamado de Elias para o arrependimento. O palco estava agora preparado para uma demonstração poderosa da intervenção divina. Para ilustrar a gravidade da situação espiritual em Israel, Elias proferiu uma profecia impactante. Uma severa seca assolaria a terra como castigo pelos pecados do povo. Essa profecia era uma resposta direta à apostasia generalizada, à adoração de ídolos e à recusa do rei Acabe em se voltar para o Deus verdadeiro. A seca, que durou 3 anos e meio, foi um período de grande sofrimento para a nação. A falta de chuva resultou em escassez de alimentos, fome e desespero. O povo de Israel enfrentou as consequências diretas de suas escolhas erradas, enquanto Elias permanecia firme em seu papel como mensageiro de Deus, chamando-os ao arrependimento. Durante esse tempo difícil, Elias vivenciou a provisão milagrosa de Deus. Ele foi alimentado por corvos e depois por uma viúva em Sarepta, que apesar de sua própria escassez, foi abençoada com suprimentos contínuos pela intervenção divina. Essa parte da história destaca a firmeza e a coragem de Elias em enfrentar a apostasia reinante, mesmo diante da resistência do rei e das consequências adversas da seca. Sua fidelidade a Deus e sua confiança nas promessas divinas são aspectos essenciais dessa narrativa, preparando o cenário para eventos posteriores, como a ressurreição do filho da viúva de Sarepta e o desafio no Monte Carmelo. Após o período de seca, Elias continuou seu ministério, desafiando os profetas de Baal no famoso episódio no Monte Carmelo. Esse evento notável foi marcado por um confronto espetacular entre Elias, o profeta do Deus vivo, e os profetas de Baal, que adoravam ídolos. O desafio era simples: o Deus que respondesse com fogo consumidor seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Elias, confiante na intervenção divina, propôs um altar de sacrifício e o saturou com água, desafiando ainda mais as probabilidades. O Deus de Elias respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício, o altar e até mesmo a água ao redor. Isso levou o povo de Israel a se prostrar diante do Deus de Elias, reconhecendo sua soberania. Após essa impressionante vitória, Elias fugiu da ira de Jezabel, que jurou matá-lo. Ele se retirou para o deserto e, exausto, desejou a morte. No entanto, Deus enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo, preparando-o para um evento ainda mais notável: sua ascensão ao céu. Juntamente com seu discípulo Eliseu, Elias partiu em uma jornada que culminou nas margens do Rio Jordão. Ali, Elias usou seu manto para dividir as águas,
permitindo que ambos atravessassem a seco. Antes de sua partida, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava como herança espiritual. Eliseu, ansioso por uma porção dobrada do espírito de Elias, expressou seu desejo. Elias, então, fez a promessa condicional de que, se Eliseu o visse ser tomado para longe, seu pedido seria atendido. Este momento marcou a ascensão dramática de Elias ao céu. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo desceu do céu e separou Elias de Eliseu. Elias foi arrebatado em um redemoinho de vento, deixando Eliseu atônito, mas agora investido com a porção dobrada do espírito de seu mestre. A ascensão de Elias simboliza não apenas seu extraordinário fim na terra, mas também destaca a obra maravilhosa de Deus na vida de seus servos fiéis. Essa passagem bíblica continua a inspirar crentes a buscar uma comunhão profunda com Deus e a confiar em sua providência, mesmo nos momentos mais desafiadores. A narrativa de Melquisedeque é envolta em mistério e intriga, desafiando a compreensão humana e revelando aspectos fascinantes sobre a natureza de Deus e sua obra ao longo da história. Esse capítulo explora a figura enigmática de Melquisedeque, que é mencionado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, especialmente no livro de Gênesis e na Epístola aos Hebreus. Melquisedeque, o rei de Salém, Jerusalém, aparece pela primeira vez no relato de Gênesis 14, durante um encontro notável com Abraão. Este rei sacerdote abençoou Abraão, e Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque uma 10ª parte de todos os despojos de guerra, uma prática que mais tarde seria associada ao sistema de dízimos na lei mosaica. O enigma em torno de Melquisedeque é a ausência de informações sobre sua genealogia e seu destino. Ao contrário dos sacerdotes levitas, que serviriam mais tarde no tabernáculo e no templo, Melquisedeque não tinha genealogia registrada, não tinha pai nem mãe mencionados, nem início nem fim de dias. Isso levou à especulação e à reflexão teológica sobre sua natureza divina ou prefiguração messiânica. O autor da Epístola aos Hebreus explora ainda mais esse mistério, conectando Melquisedeque a Jesus Cristo como um tipo ou prefiguração. A citação de Salmo 110, que declara que o Messias seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, reforça a importância dessa figura enigmática na revelação de Deus. A ausência de um registro de morte para Melquisedeque também é destacada, sugerindo uma similitude com a vida eterna do Filho de Deus. A interpretação teológica propõe que Melquisedeque poderia ser uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo, preparando o caminho para seu sacerdócio eterno. Outra perspectiva é que Melquisedeque representa um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, introduzindo um princípio eterno de mediação divina que encontraria seu cumprimento em Jesus Cristo. Sua conexão com Jerusalém, a cidade da paz, sugere ainda uma dimensão messiânica do reino de Deus. O mistério de Melquisedeque desafia os estudiosos e crentes a contemplar a profundidade dos planos divinos e a reconhecer a riqueza da tipologia presente nas Escrituras. Esse enigma divino continua a inspirar a busca por compreensão e revelação mais profundas da obra redentora de Deus ao longo da história da humanidade. O título, O Rei de Paz e de Justiça, é profundamente associado a Melquisedeque, o misterioso rei sacerdote de Salém, mencionado nas Escrituras. Este capítulo explora mais a fundo a significância desses títulos atribuídos a Melquisedeque e sua conexão teológica com o Messias, o cumprimento final desses atributos em Jesus Cristo. Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça, e o título Rei de Paz, são intrinsecamente ligados às características divinas atribuídas a ele nas Escrituras. O relato em Gênesis 14
destaca sua bênção sobre Abraão após a vitória deste na batalha. Abraão, reconhecendo a autoridade e a bênção divina sobre Melquisedeque, oferece a 10ª parte dos despojos de guerra, reconhecendo assim a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Esse título, Rei de Justiça, indica não apenas uma qualidade moral, mas também uma autoridade real que emana da própria justiça divina. Melquisedeque representa uma figura que não apenas abençoa com justiça, mas cujo sacerdócio transcende o sistema levítico, introduzindo um padrão mais elevado de intercessão e reconciliação com Deus. O título Rei de Paz reforça a conexão de Melquisedeque com a cidade de Salém, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém, a cidade da paz. Essa paz não é apenas a ausência de conflito, mas a plenitude e harmonia que derivam da presença e bênção divina. A paz oferecida por Melquisedeque vai além das circunstâncias terrenas, apontando para uma paz espiritual e eterna. O Novo Testamento, especialmente a Epístola aos Hebreus, conecta esses atributos de Melquisedeque ao papel messiânico de Jesus Cristo. Em Hebreus 7, Jesus é apresentado como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, transcendendo assim o sistema levítico. Ele é o verdadeiro Rei de Justiça e Rei de Paz, cujo sacerdócio é eterno e inigualável. Ao considerar Melquisedeque como prefiguração de Cristo, somos levados a contemplar a majestade e a harmonia da obra redentora de Jesus. Ele não apenas estabelece justiça divina, mas oferece a paz que excede todo o entendimento humano. O título Rei de Paz e de Justiça encontra seu cumprimento pleno e perfeito em Jesus Cristo, o Salvador e Redentor de toda a humanidade. O enigma que envolve a eternidade de Melquisedeque adiciona camadas de profundidade à sua figura misteriosa e levanta questões teológicas fascinantes. Este capítulo explora a ausência de um registro de nascimento ou morte para Melquisedeque, destacando seu status singular e sua conexão com a eternidade. Diferentemente dos sacerdotes levitas, cujas genealogias e mandatos sacerdotais eram meticulosamente registrados, Melquisedeque emerge nas Escrituras sem uma linhagem claramente definida. O autor da Epístola aos Hebreus destaca essa peculiaridade, afirmando que ele foi sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreus 7:3. A ausência de um princípio de dias ou fim de vida aponta para a eternidade de Melquisedeque, um atributo que normalmente é atribuído somente a Deus. Esse enigma teológico levanta questionamentos profundos sobre a natureza divina de Melquisedeque e sua possível prefiguração de Cristo. A interpretação tradicional sugere que a ausência de um registro de nascimento ou morte para Melquisedeque destaca seu papel único como tipo ou figura de Cristo. Como o Filho de Deus, Cristo é eterno, sem princípio de dias nem fim de vida. A conexão entre Melquisedeque e Jesus, como sacerdotes eternos, lança luz sobre a continuidade e a perfeição do sacerdócio de Cristo em comparação com o sacerdócio levítico, que era transitório e limitado. Outra interpretação propõe que a falta de registro de nascimento ou morte pode indicar a ausência de limitações humanas sobre Melquisedeque, sugerindo uma natureza celestial ou uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo. O mistério da eternidade de Melquisedeque destaca a complexidade e a profundidade dos planos divinos ao longo da história da redenção. Ele não apenas antecipa a vinda de Jesus Cristo, mas também ressalta a transcendência e a eternidade do sacerdócio de Cristo, que continua a interceder por aqueles que se voltam para Ele em fé. O capítulo 11, intitulado O Juramento Divino,
mergulha nas profundezas do significado teológico e da magnitude do juramento divino associado ao sacerdócio de Melquisedeque, conforme destacado na Epístola aos Hebreus. Este capítulo explora como o juramento divino estabelece uma base sólida para a compreensão da superioridade e da perpetuidade do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor da Epístola aos Hebreus ressalta que, em contraste com os sacerdotes levitas, Cristo foi feito sacerdote com juramento. O texto bíblico enfatiza: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:21. Esse juramento divino eleva o sacerdócio de Cristo a um patamar incomparável. O capítulo explora as implicações do juramento divino na compreensão do papel sacerdotal de Cristo. Em primeiro lugar, o juramento confirma a estabilidade e a irrevogabilidade do sacerdócio de Cristo. Ao contrário dos sacerdotes levitas, cujo serviço era transitório e sujeito à mudança, o sacerdócio de Cristo é eterno e imutável. Além disso, o juramento divino ressalta a vontade soberana de Deus em estabelecer Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse juramento não é meramente uma formalidade. O capítulo também explora as conexões entre o juramento divino e a figura misteriosa de Melquisedeque. Ao associar Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque por meio de um juramento, Deus revela seus desígnios eternos e seu plano redentor para a humanidade. A ordem de Melquisedeque transcende a lei levítica e antecipa a obra redentora definitiva realizada por Cristo na cruz. Concluindo, o juramento divino destaca a solenidade e a firmeza do compromisso divino em prover um sumo sacerdote eterno e eficaz. Esse juramento é a garantia da perfeição e da perpetuidade do sacerdócio de Cristo, assegurando aos crentes a esperança de uma salvação completa e eterna. Este capítulo convida os leitores a contemplar a grandiosidade do juramento divino e a confiar na fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas através de Cristo. O capítulo 12, intitulado Jesus, o Rei de Paz e Justiça, aprofunda-se na dualidade dos títulos atribuídos a Melquisedeque e como eles encontram sua realização perfeita em Jesus Cristo. O Rei de Salém, traduzido como Rei da Paz e Rei de Justiça, Melquisedeque prefigura e aponta para a magnífica combinação desses atributos em Jesus, o Filho de Deus. A narrativa começa contextualizando a significativa reunião entre Melquisedeque e Abraão após a vitória de Abraão sobre os reis inimigos. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, traz consigo pão e vinho, abençoando Abraão e proclamando que ele é abençoado pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Gênesis 14:19. Esse encontro serve como um prenúncio do ministério redentor de Cristo, que viria a abençoar a humanidade e oferecer a paz divina. Ao explorar a expressão Rei de Justiça associada a Melquisedeque, o capítulo destaca como essa justiça transcende a justiça legalista da lei mosaica. Melquisedeque, sem estar vinculado à linhagem levítica, personifica uma justiça que é acessível a todas as nações e que antecipa a justiça perfeita que Jesus Cristo traria. O foco se desloca então para Jesus como o cumprimento desses títulos messiânicos. Ele é apresentado como o verdadeiro Rei de Paz, que trouxe reconciliação entre Deus e a humanidade por meio de sua morte sacrificial na cruz. Sua mensagem e ministério refletem a paz que excede todo o entendimento humano. Da mesma forma, Jesus é revelado como o Rei da Justiça, que não apenas cumpre a justiça da lei, mas oferece uma justiça transformadora pela fé. Sua morte e ressurreição estabelecem a base para a justificação e a retidão, que são acessíveis a todos que creem nele. Ao explorar as Escrituras que destacam Jesus como o Príncipe da Paz,
Isaías 9:6, e como aquele que veio para buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10, o capítulo ressalta a centralidade de Jesus como o pleno cumprimento das expectativas messiânicas associadas a Melquisedeque. Concluindo, Jesus, o Rei de Paz e Justiça, convida os leitores a contemplar a grandiosidade da paz e justiça que encontramos em Jesus Cristo. Ele não apenas personifica esses atributos divinos, mas os oferece generosamente a todos que o recebem como Senhor e Salvador. Este capítulo destaca a beleza da obra redentora de Jesus, que é a fonte última de paz e justiça para a humanidade. O capítulo 13, intitulado Desafios na Interpretação, mergulha nos intricados desafios teológicos e hermenêuticos associados à compreensão da figura misteriosa de Melquisedeque e sua relação com Jesus Cristo. O texto começa destacando a natureza enigmática de Melquisedeque, cuja breve aparição nas Escrituras levanta uma série de questões, desde sua genealogia até a compreensão de sua identidade divina. O autor explora as diversas interpretações ao longo da história da teologia cristã, desde a visão tradicional que considera Melquisedeque como uma figura histórica, até interpretações mais simbólicas que o veem como um tipo de Cristo. A análise se estende para as passagens do Novo Testamento, especialmente a Epístola aos Hebreus, onde a figura de Melquisedeque é proeminente. O capítulo explora as interpretações variadas desses textos, examinando como diferentes correntes teológicas compreendem o papel de Melquisedeque no plano redentor divino. Uma seção significativa é dedicada à conexão entre Melquisedeque e Jesus Cristo, considerando como a ordem sacerdotal de Melquisedeque antecipa e prefigura o sacerdócio eterno de Cristo. No entanto, o capítulo destaca os desafios em entender a relação entre essas duas figuras, especialmente no que diz respeito à eternidade de Melquisedeque e sua falta de genealogia, em contraste com a humanidade evidente de Jesus. Outro ponto abordado são os diferentes enfoques teológicos sobre a interpretação do livro de Hebreus, ressaltando as diversas escolas de pensamento que tentam elucidar a relação entre o sacerdócio de Cristo e a ordem de Melquisedeque. Em suma, Desafios na Interpretação oferece uma exploração profunda das complexidades associadas à figura de Melquisedeque e seu papel na teologia cristã, incentivando os leitores a abraçarem a jornada de busca pela compreensão e a lidarem com esses desafios com uma mente aberta e uma fé fundamentada na Palavra de Deus. O capítulo 15, intitulado Conclusão, um grande sumo sacerdote, encerra a saga, reunindo os fios complexos que percorreram a narrativa sobre Melquisedeque e conectando-os ao ponto culminante da fé cristã, Jesus Cristo como o supremo e eterno sumo sacerdote. A conclusão começa relembrando os elementos fundamentais da história de Melquisedeque, desde sua aparição enigmática no Antigo Testamento até as interpretações teológicas desafiadoras apresentadas ao longo dos capítulos. Destaca-se a natureza peculiar de Melquisedeque, sua falta de genealogia e sua associação tanto com o título de Rei de Paz quanto Rei de Justiça. O foco, então, transita para a transição cuidadosa e ponderada para a figura central do cristianismo, Jesus Cristo. O autor destaca como Melquisedeque, com sua ordem sacerdotal eterna e seu papel como rei e sacerdote, prefigura e aponta para o papel supremo de Jesus como sumo sacerdote, que oferece redenção eterna e reconciliação com Deus. O capítulo explora as passagens-chave do Novo Testamento, especialmente da Epístola aos Hebreus, que destacam a superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio levítico e sua conexão crucial com a ordem de Melquisedeque.
Essa exploração inclui a ênfase nas características divinas de Jesus, sua falta de pecado e sua capacidade de interceder eternamente por aqueles que o seguem. Uma seção significativa é dedicada à compreensão da aliança melhor, inaugurada por Jesus, em contraste com a antiga aliança do Antigo Testamento. O capítulo destaca como a obra redentora de Jesus transcende e completa as figuras e tipos do Antigo Testamento, incluindo o papel de Melquisedeque como figura prefigurativa. A conclusão culmina na afirmação da singularidade e suficiência do sacerdócio de Jesus, que, ao contrário dos sacerdotes levíticos, não precisa oferecer sacrifícios diários. Jesus ofereceu um sacrifício único e perfeito, seu próprio sangue, garantindo a redenção eterna da humanidade. Encerrando de forma poética, o capítulo destaca a beleza da obra redentora de Jesus como a resposta final para a busca humana por perdão, reconciliação e paz com Deus. Jesus, o sumo sacerdote que transcende todas as limitações terrenas, oferece a esperança de uma vida eterna e uma relação restaurada com o Criador. Em última análise, conclusão, um grande sumo sacerdote oferece uma síntese poderosa e reflexiva, convidando os leitores a contemplarem a grandiosidade da obra redentora de Jesus, o supremo sumo sacerdote que cumpre todas as figuras e sombras apresentadas ao longo da exploração de Melquisedeque.